E ainda girando nossa reportagem de São Paulo, vamos a Brasília. O Supremo Tribunal Federal vai analisar a aplicação da lei da anistia e questões dos direitos humanos em casos de desaparecimento de pessoas durante a ditadura militar. Quem volta a conversar conosco é Janaína Camelo com todas as informações. Janaína. Pois é, Soraya, olha só, o Supremo decidiu movimentar alguns processos que estavam parados na Suprema Corte, que na prática acabam, assim, nos seus efeitos, fazendo mudanças na lei da anistia, né? A lei da anistia, só para relembrar, perdoou aqueles crimes que aconteceram entre 1961 e 1979, ou seja, abrangendo ali boa parte da ditadura. Então, tendo essa lei da anistia revisada, crimes que antes estavam perdoados podem ser condenados. Então, um desses casos é um recurso do Ministério Público contra 2 militares que atuaram na guerrilha do Araguaia, que foram acusados de ocultação de cadáver. Esse caso está com o ministro Flávio Dino, que defende que crimes permanentes, os chamados crimes permanentes, não sejam abrangidos pela lei da anistia, como, por exemplo, ocultação de cadáver. Os crimes permanentes são aqueles que se prolongam ao longo dos anos. É como se ele estivesse se consumando a cada dia, infinitamente. Inclusive, ao se posicionar sobre isso, o ministro Flávio Dino citou o filme Ainda Estou Aqui, que retrata a história de Rubens Paiva, que nunca teve o seu corpo encontrado. Ontem, o Supremo decidiu por unanimidade dar repercussão geral a esse caso, ou seja, a tese que vai ser decidida quando esse processo for julgado, essa mesma tese ela vai ter que ser aplicada em todos os casos semelhantes, em todas as instâncias da Justiça. Esse caso ele vai ser julgado, Soraya, com outros 2 processos que estão no Supremo também tratando ali sobre a lei da anistia. Um outro também é um recurso do Ministério Público que está com o ministro Alexandre de Moraes pedindo a condenação dos envolvidos na morte de Rubens Paiva. Hoje em dia, dos 5 que estão sendo acusados pelo Ministério Público, 3 ainda estão vivos. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes também colocou esse caso para repercussão geral no julgamento que começou ontem e da mesma forma como outro recurso que está na relatoria do ministro Flávio Dino, caso seja ele decidido pelo STF que esse caso deve ter repercussão geral, então depois que ele for julgado, também fica valendo ali para todos os casos semelhantes em todas as instâncias. Um terceiro processo que também vai ser julgado ao mesmo tempo com outros esses 2, essa é a ideia do presidente ministro Luiz Roberto Barroso do STF. É uma ação que foi apresentada pelo PSOL, pedindo que todos os crimes graves que aconteceram durante a ditadura também não sejam contemplados pela lei da anistia. Esse caso está com o ministro Dias Toffoli. Então, essa é a ideia, Soraya, que o Supremo coloque todos esses 3 processos para julgamento ao mesmo tempo, diante ali de toda essa repercussão também que está tendo com relação ao filme Ainda Estou Aqui, mas antes disso devem acontecer audiências públicas também para discutir esse tema. Soraya. Obrigada, Janaína, pelas suas informações. Bom, Adriano, Diogo, de fato, é mesmo esse efeito do filme, né? Ainda Estou Aqui, sem dúvida, a retomada dessa discussão é de tamanha importância, também relevância. Agora, embora tenha havido decisões anteriores sobre a lei da anistia e crimes cometidos durante a época da ditadura militar, a questão dos direitos humanos e, como a Janaína trouxe, a justiça para as vítimas ainda são temas pendentes, né? Qual o papel do STF nesse momento? Soraya, veja que eu acho que todos os crimes devem ser investigados em profundidade, sem dúvida, antigos e novos, mas eu quero ver também a investigação sobre o crime de Celso Daniel. Eu não quero ver politização da investigação criminal só de uns grupos e não de outros. Eu vi bastante estardalhaço quando houve aquele assassinato no movimento do MST, depois percebi que era só político, que todos já esqueceram. E eu quero principalmente envolvimento de todas as autoridades para saber quem matou o Vitor anteontem, quem deu tiro no Fernando, quem matou tantas outras pessoas nas ruas nesses últimos dias, seja no Amapá ou seja no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil. Eu quero ver nossas autoridades envolvidas de verdade para resolver todos os crimes e não de uma forma seletiva. Uma coisa que tem que ser colocada no contexto histórico é que, quando em 79 foi feita a ideia de uma anistia, o governo, na época, né, do Figueiredo, ele não queria uma anistia ampla,
quem defendeu uma anistia ampla, geral e restrita foi exatamente a oposição, muitos oriundos, né, de movimentos até armados, que fizeram luta armada contra o governo militar na época, e queriam, sim, uma abrangência total para que não houvesse nenhum tipo de possibilidade de perseguição contra eles. E esse foi o entendimento da anistia ampla, geral e restrita. Um movimento político social foi criado para isso. Acredito até que muitos que atualmente estão no governo hoje eram oriundos dessas manifestações. Agora que estão no governo, estão no poder, fazer uma revisão disso pode perigosamente indicar um caminho para o revanchismo. Ou seja, vai politizar demais o tema novamente. Então, eu acho preocupante, tem que ser feito com extremo cuidado, tem que exagerar bastante nos aspectos técnicos, porque senão o assunto vai reacender uma polêmica que não está saturada. Lembrando que vivemos uma polarização no Brasil de direita e esquerda forte, e esse assunto tem tudo para jogar gasolina ainda mais nessa polarização.